Graça e paz, igreja. Hoje, quinta-feira, excepcionalmente hoje, a gente está fazendo o nosso podcast, ainda na mesma série, Orações da Bíblia. E eu quero compartilhar hoje uma oração feita por Jacó, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 49, do versículo 1 ao versículo 33. Eu não vou ler este capítulo. Eu espero que você, após ouvir esse podcast, possa abrir a sua Bíblia e ler esse capítulo que fala sobre a oração de Jacó. Essa oração ela é feita em formato de bênçãos. Então Jacó, ele reúne os seus filhos, e ali ele abençoa os seus filhos antes de morrer. Então ele começa a abençoar do primogênito até Benjamim, o filho mais novo. Lembrando aí que Jacó, conhecido como Israel, possui 12 filhos, E aí vem as 12 tribos de Israel. E ele ali começa a abençoar filho por filho. É muito interessante você olhar esse capítulo, essas bênçãos proferidas por Jacó através da ótica da oração. E quando o Senhor trouxe ao meu coração através do Espírito Santo esta palavra, sempre, igreja, eu tenho que fazer um parênteses aqui, que quando eu estou perto da quarta-feira ou quando eu termino de ministrar uma palavra na quarta-feira sobre essa série, eu fico ali durante a semana pensando em qual texto eu vou pregar, aonde eu vou encontrar uma oração na Bíblia para estar compartilhando com vocês. E quando eu estava ali meditando na palavra de Deus, percorrendo aí meus olhos pela Bíblia, apareceu para mim o título, Bênçãos proferidas de Jacó. E quando a gente se recorda de Jacó, quando a gente escuta falar sobre Jacó, a gente sempre escuta aquela parte que ele passou os pés, a gente escuta aquela parte em que ele enganou o pai, e conseguiu e comprou o direito à primogenitura de seu irmão Esaú. A gente também lembra sempre quando escuta de falar de Jacó, a gente lembra que ele foi enganado pelo sogro dele. Ele amava Raquel e teve que casar com a irmã mais velha dela e teve que trabalhar 14 anos. Então, quando a gente ouve falar de Jacó, a gente ouve falar de confusão, a gente ouve falar de engano. Mas eu quero trazer à memória a você um Jacó diferente. Um Jacó que teve um encontro com Deus, ali no vale de Jaboque. O Jacó que se reconciliou com o seu irmão Esaú a partir do capítulo 32 de Gênesis. Um Jacó que teve o seu nome trocado por Israel pelo próprio Deus e que a partir de então a conduta de Jacó foi diferente. Jacó poderia e foi um homem inconsequente na sua juventude, foi um homem irresponsável, foi um homem mimado pela mãe, foi um homem que enganou, e ficou aí na mão do sogro, sofrendo aí horrores para que o caráter dele fosse trabalhado por Deus. Meu irmão e minha irmã, Deus assim também trabalha em nosso caráter. Às vezes a gente olha para Jacó e a gente não se identifica com ele, porque se identificar com Jacó é assumir, falhas na nossa conduta que a gente não quer assumir. Se identificar com Jacó é assumir que às vezes a gente tem um hábito, no qual a gente sabe que não agrada a Deus, que não agrada o ensinamento no qual eu e você tivemos aí, fomos ensinados pelos nossos pais. Assim era Jacó. Mas Jacó também, provido aí da palavra de Deus, um dia teve um encontro com o Senhor. E assim eu e você, quando nós encontramos com Jesus Cristo,
nosso caráter é mudado. E aqui no versículo 49, aquele Jacó da juventude é um Jacó totalmente diferente. Um Jacó que passou pelo sofrimento, né, de ter aí a notícia que seu filho José havia sido morto. Na verdade, né, ele não foi vendido, mas no coração assim de Jacó, durante anos ele teve que conviver com um luto da perda do filho da sua preferência. E também a gente consegue perceber o trabalhar na vida de Jacó, né, o trabalhar de Deus na vida dele. Quando a gente olha Jacó abençoando filho por filho, né? Falando cada característica, né? Falando o que ele desejava para cada filho. Veja aqui o que ele fala de José no versículo 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, e seus galhos se estendem sobre os muros, e os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. E o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. E aí ele vai abençoando, ele vai falando, né, sobre cada filho, aquilo que ele tem. Por exemplo, o versículo 9, Judá é um leãozinho, da presa subsiste o meu filho, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então você vê aqui ele proferir uma bênção de Judá sobre a questão do reinado, e nós sabemos que Jesus Cristo era da tribo de Judá. Então, meu irmão e minha irmã, eu convido a você, através dessa leitura, que você também venha proferir bênçãos na sua vida, bênçãos na vida dos seus familiares, bênção na vida da igreja que você congrega, porque aquilo que você profere, aquilo que você fala, né, há poder em nossas palavras. E quando você decide que dentro do seu coração só vai ter coisas boas e você vai passar a abençoar, eu tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, que você vai ver Deus agindo, que você vai ver as bênçãos que você proferiu serem cumpridas, não somente na sua vida, mas na vida também das pessoas que convivem contigo. Então, permita ser usado e usada pelo Senhor. Eu quero agora, nesse momento, orar por você e que você possa proferir bênçãos, porque o Senhor te chamou para ser um abençoador, para ser aquela pessoa, né, que vai fazer a diferença, que vai falar e levar o Evangelho. Assim como Jacó foi trabalhado por Deus, o Senhor tem trabalhado na sua vida e Ele vai fazer com que você amadureça e Ele vai fazer com que você seja referência, assim como Jacó, né, / Israel, foi referência para os filhos dele. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa quinta-feira, Senhor, que nós venhamos a agir como Jacó, que nós venhamos, Senhor, sair dos nossos lábios somente palavras de bênção, somente palavras positivas, somente palavras que possam levantar aquele que está caído, que possamos, Senhor, ao olhar hoje no espelho da nossa casa, também proferir palavras de bênção sobre as nossas vidas. Ah, meu Deus, que os teus filhos e que as tuas filhas que hoje escutam esse podcast, que possam, Senhor, refletir, ó Pai, a tua luz e que possam ser propagadores de bênçãos. Em nome de Jesus é que eu peço. Amém.